Imediatamente após o término do debate presidencial da Band, o deputado federal Eduardo Bolsonaro fez uma live para comentar o desempenho do presidente Jair Bolsonaro e dos outros candidatos, acompanhado do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, delegado Alexandre Ramagem. Eduardo Bolsonaro, Pazuello e Ramagem comentaram a atuação conjunta dos candidatos e da velha imprensa, que se colocaram de forma coordenada em situação de ataque ao presidente Jair Bolsonaro. O general Pazuello apontou: "Você vê que eles estão combinados. Qual era o jogo deles? Eles querem derrubar o presidente com o assunto de mulher. É impressionante como eles vêm em bloco. É tudo combinado." O general afirmou que quando anda com o presidente na rua, as mulheres o abordam, parabenizam e tiram fotos com ele, não sendo observada qualquer repulsa. Pazuello disse: "A narrativa criada, a narrativa combinada politicamente, tenta colar uma mentira no presidente." O delegado Ramagem comparou o debate com as entrevistas promovidas pela Rede Globo, em que o presidente Bolsonaro foi atacado e interrompido e Lula foi tratado com subserviência. Ramagem disse que quando Lula recebeu de Bolsonaro uma pergunta séria sobre corrupção, não soube desviar o assunto e começou a se perder. Eduardo Bolsonaro complementou, apontando a diferença entre as perguntas formuladas a Lula por Bolsonaro e pela Globo. O general Pazuello apontou que em uma campanha eleitoral, todos os candidatos estão tentando vender esperança aos eleitores. Pazuello disse: "A esperança que o Lula vende é de uma narrativa mentirosa, é tudo falso, narrativa. A esperança que o Bolsonaro vende é baseada em fatos. Você vê a diferença do que é narrativa e o que é fato." Os participantes da live também apontaram a mentira de Lula ao dizer que foi inocentado. O delegado Ramagem disse: "Esse foi um dos grandes absurdos que o STF vem propagando." Ramagem explicou que Lula foi condenado em 4 processos, julgado em 3 instâncias e os processos foram anulados por uma questão processual. O delegado disse: "Foi um grande absurdo de uma decisão não fundamentada que trouxe um preso em diversas instâncias de volta para concorrer à presidência da República. Como você explica isso lá fora?" Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 13 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Agora aqui, uma conversa de alto nível entre amigos, deliciosa, nessa noite agradável. Deixa eu botar aqui na tela já. Boa noite, Ramagem. Boa noite, Pazuello. Como é que vocês estão? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pazuello. Essa água aí é água do Lula, não, né? Como é que é? Essa água aí é a água do Lula? Porra, brother, essa água aqui pra quebrar o galho, porque foi longo o negócio, 3 horas de porradaria, hein, meu irmão? Foi um tratoraço. Batendo cajado, cara. De cajado na galera. Cara, deixa eu perguntar primeiro aqui. Ramagem, o que você acha que a imprensa vai falar amanhã sobre... Ou melhor, de repente já tá aí agora, mas o que você acha que o pessoal, padrão aí, Vera Magalhães, vai falar? Vão querer desvirtuar, vão querer fazer mimimi, vão falar que o presidente foi desagradável, mas o presidente foi autêntico, deu paulada logo de cara, deixou o Lula desnorteado logo com a primeira pergunta e os candidatos de 1% é que a imprensa vai colocar que aumentou um pouquinho a colar. Vai ser por aí. Olha, eu acho o seguinte, cara. Aí. Opa, meu... Tá falando, Eduardo. Fala aí, Eduardo. Cara, eu acho que... Não, eu ia te fazer essa pergunta aí. Alguma coisa a destacar? Não, eu acho que tem uma coisa para falar. Que é o seguinte. Você vê que eles estão combinados, né? Porque a política, ela manda em tudo, cara. Qual é o jogo deles? Eles querem derrubar o presidente com assuntos de mulher. Então eles querem vender uma ideia de que o presidente é misógino, que não gosta de mulher, que é isso, que é aquilo. É impressionante como eles vêm em bloco. É tudo combinado, cara. É tudo combinado. Tu anda nas ruas com o presidente, as mulheres entram em histeria, cara. Em histeria, apoiando ele, gritando o nome dele. Tem que segurar. Então, é impressionante como a narrativa criada, a narrativa combinada politicamente, ela tenta colar uma mentira no presidente. É terrível isso, cara. Eduardo e Pazuello, essa é uma arena que nós estávamos esperando. Não aquela palhaçada que foi feita da Globo, uma total distinção de entrevistas, uma inquisição com interrupção e perseguição, enquanto do outro lado passadas de pano e levantadas de bola. Num debate como esse, que entram todos ao mesmo tempo e perguntas de todos os lados, a gente vê um presidente que não foge de perguntas, é direto, é autêntico, ele é um comunicador autêntico, ele mesmo disse que não é um autêntico comunicador, mas ele é um grande comunicador por ser autêntico. Ele tem a verdade do lado dele, a responsabilidade, ele tem dados e fatos. Quando vai atacar o Lula, ele foge na dialética, ele tenta fugir da pergunta, porque uma pergunta de corrupção, qual é a resposta que ele vai dar? Então, dali, ele já começa a se perder. O Lula foi muito mal nesse debate. Não estou te ouvindo, Eduardo. Boa. Logo que abriu o debate, eu, como bom, né, membro e funcionário do Gabinete do Ódio, que inclusive remunero várias pessoas pelo país para ficar tweetando nesse momento. Brincadeira, tá, pessoal? Se daqui a pouco juntam isso aí e vão falar que eu tô metido em milícia digital. Mas no começo do debate, eu já estava gravando a tela e, Ramagem, a primeira jogada que eu dei na internet do primeiro vídeo foi justamente esse. Eu falei, olha a diferença de como que a Globo trata um ex-presidiário que todo mundo sabe que roubou, porque o sítio de Atibaia não sumiu, a mala de 50 milhões de Gedel não sumiu, o triplex do Guarujá tá lá, tá tudo lá. Fora o que a gente ainda não sabe, né? Mas você vê a diferença de como que o presidente Bolsonaro pergunta pro Lula e como que a Globo pergunta. É isso que a galera da imprensa às vezes não entende ou não quer entender. O Bolsonaro, ele não é fruto de um marqueteiro. Ele é uma pessoa espontânea e fala o que o povo quer falar e não consegue. O Lula não. O Lula fala o que o povo quer ouvir. É o canto da sereia para conseguir pegar o voto. Então, essa diferença, ela quebra paradigmas. Se você vê, logo de entrada, passando aqui com o Pazuello,
Logo de entrada, o pessoal da Band perguntou: e aí, Bolsonaro se preparou para o debate? Ele: eu fiz o Media Train uma vez em 2018, não adiantou de nada, e eu tô preparado mesmo, vim assim, não tem que estudar nem nada. Ele tava vendo o jogo do Flamengo antes, não era isso, Pazuello? Não sei se jogou, Cara, tava vendo o jogo do Flamengo. Só, o que fica claro aí que eu quero falar uma ideia rápida aqui. Você vê o seguinte: tudo, quando você fala em política, em eleição, você está vendendo uma esperança, né, cara? O que você vai fazer, etc. Tal. Você vê que a esperança que o Lula vende era uma esperança de narrativa mentirosa, cara. É falsa. Não tem nada de concreto ali. É tudo besterol. Quando o Bolsonaro fala, a esperança que ele apresenta é de fatos, cara. É de coisas que acontecem hoje, nesse momento, fruto do trabalho dele e da equipe dele. A diferença é essa. Sempre se vende esperança, né? A esperança para um bom governo, a esperança para 2023, mas no fundo você vê a diferença do que é narrativa e o que é fato. Delegado, explica pra gente aqui, por favor, juridicamente, como é que ocorreu esse negócio do Lula ser solto? Caso alguém ainda não saiba, como é que ele conseguiu essa manobra? Foi inocentado. Às vezes as pessoas não entendem, a gente tem que ficar repetindo para elas entenderem, né? Mas explica pra gente, por favor. Esse foi um dos grandes absurdos que o STF vem propagando. Se a gente vê o ativismo judicial se extrapolando, atropelando a parte do Executivo, com uma decisão que não me deixou assumir a Polícia Federal, o Legislativo, com a decisão em cima do Daniel Silveira, prisão e condenação, uma DPF 635, que entrou na política pública, de segurança pública, não deixando a polícia trabalhar e fazer operações em favelas do Rio, e muito nisso, esse desastre, esse absurdo que é contra a legalidade, essa decisão que suspendeu, anulou as condenações do Lula. Em nenhum momento absolveu o Lula, como o Lula colocou no debate. Ele foi condenado em 4 processos, em 3 instâncias, por juízes, desembargadores e ministros do STJ, por um absurdo jurídico. Gostam de falar uma canetada é pejorativo para dizer que foi algo leviano ou precário. Foi muito pior que isso. Foi contra a total legalidade. A questão do Lula foi colocada, a condenação com diversas provas, conjunto probatório contra ele, foi colocada por uma informalidade, uma formalidade de competência do juízo em questão. Agora, eles foram contra essa legalidade, por quê? Se for anular uma competência dessa que já estava preclusa, não quero ir muito no juridiquês, mas que já estava decidida, e mudar uma competência para uma outra vara, que seria de Brasília, não se anularia o processo inteiro. Essa é a questão que tem que ficar clara. Essa competência era relativa, não se anularia nada, se continuaria. Eles anularam tudo em sede habeas corpus, que não é a peça correta para isso. Então, foi um grande absurdo de uma decisão não fundamentada que trouxe um preso em diversas instâncias de volta a concorrer à presidência da República. Como é que você explica lá fora uma questão dessa? Que o cara sai da penitenciária condenado para concorrer à presidência da República, se isso não é colocá-lo de propósito a isto?